Graça e paz, santos do Altíssimo. Shabbat Shalom, bom dia. Bênçãos para todos neste dia tão lindo, maravilhoso, quando estaremos nos debruçando sobre um tema fascinante, tão necessário, tão difícil de praticar. Mas que grande desafio! Deus está conosco como um poderoso guerreiro e nesta batalha nós vamos vencer. Vamos buscar a face do Senhor. Pai querido, maravilhoso é o teu nome. Toda a terra te adora, todo o universo te exalta. Os céus proclamam a tua glória, e mesmo aqui, ao darmos início a esta aula, ouvindo o som dos pássaros que cantam lá fora, nós só podemos ser despertados de que a própria natureza desperta a cada manhã, com seus louvores multiformes, cada ser vivo no seu modo de se expressar, mas tudo, até mesmo as coisas inanimadas, em sua harmonia, em sua beleza, proclamam o Criador supremo, excelso, mais majestoso que os montes eternos, coroado de honra, de glória, de poder. Meu Deus, os céus dos céus não te podem conter. Mas ainda assim, emociona-nos o fato de que tu vens a nós. Tu te identificas conosco, tu nos contemplas, tu nos recebes como filhos, tu nos amas, tu nos abraças, tu enches a nossa vida de gozo, de sentido, de razão de viver. E neste momento, queremos invocar a liderança do teu Espírito. Dependemos dela para abrir o nosso entendimento, para que o ensino das tuas verdades não sejam meras palavras ou mero conhecimento intelectual, mas possam se traduzir em experiência, em vivência, em algo que nos transforme por dentro, que nos leve a um passo mais em direção à imagem de Cristo Jesus. Ilumina os olhos do nosso coração, traz-nos entendimento e descortina para nós as verdades. Clamamos, Pai, por aqueles que estão se expondo a este curso e que ainda estão afirmando: eu preciso de cura, ainda estou ferido, ainda não fui liberto. Que tu tragas a força, que tu tragas o poder. Eu me coloco entre ti e todos aqueles que se expõem a este estudo, cujas almas estão estraçalhadas, feridas, carregam dores, fardos, pesos, prisões. Vem hoje pelo poder do teu Espírito quebrá-las. Vem pelo teu poder e graça infundir força para uma decisão de entrar no caminho da solução, que é o caminho do perdão. E seja hoje liberado do teu coração, pela operação do teu Espírito, uma onda de cura, uma cura profunda e radical, para que cada filho teu seja lançado num patamar de liberdade, um lugar espaçoso na tua presença. Doce Espírito, submetemo-nos inteiramente a ti. Vem e libera o que está no teu coração para este momento. E ao Deus triuno seja a glória, o louvor, a honra e a adoração. Amém e amém. Aleluia! Que assunto fascinante temos hoje. Olha lá o tema, vamos dizer: o poder libertador do perdão. Outra vez: o poder libertador do perdão. Na semana passada falamos sobre mágoas, raiz de amargura. Tocamos já em algumas ocasiões
no perdão. Até já trouxemos vários textos da palavra de Deus mostrando a importância do perdão. Evidentemente, este assunto tem que estar presente em muitas áreas. Mas há duas das raízes aqui, que elas são a base para a libertação e a cura. A raiz de amargura e as raízes de rejeição. Nós lidamos com as raízes de amargura, depois iremos lidar com as raízes de rejeição. E aqui entre as duas raízes, vamos hoje começar, provavelmente não conseguiremos abordar o tema do perdão em apenas um dia, provavelmente usaremos 2 dias, porque não queremos correr, considerando que aqui está a chave, o poder libertador do perdão. Mas levanta-se logo uma pergunta: o que é o perdão? Se olharmos para o sentido etimológico da palavra, vamos ao dicionário de Michaelis. Ele diz que a palavra significa conceder perdão, absorver ou absolver também, remitir, culpa, dívida, pena, desculpar e poupar-se. Sim, dizemos, o ato de perdoar envolve tudo isso, mas envolve muito mais. Pesquisas e estudos vêm sendo desenvolvidos nesses últimos anos para mostrar e comprovar o poder e os benefícios do perdão. Agora, a palavra de Deus é rica no ensino sobre o perdão. Em nosso livro, A Personalidade Restaurada, um dos nossos capítulos é o poder do perdão. E é muito importante entender que o perdão vem de Deus. Certa vez, chegou o paralítico que foi colocado diante de Jesus pelos seus amigos, e Jesus faz esta declaração: perdoados te são os teus pecados. E os que estavam ali à volta interrogaram-se dizendo: quem é este que até perdoa pecados? Não compete apenas a Deus perdoar? Então, desde os primórdios, entende-se que a necessidade de perdão existe quando há uma transgressão, uma falta, um pecado. E que perdoar faz parte do caráter de Deus. Todavia, Jesus, em seus ensinos, ele deixa muito claro que o padrão de perdão nosso, para com as ofensas que nos são praticadas, deve ser o mesmo padrão que ele usa para conosco. Mas, o que queremos abordar em primeiro lugar hoje, é algo interessante. Eu estava dando a matéria Personalidades Restauradas na faculdade teológica, e ouvi uma pequena reportagem, pequena. Eu tenho no meu carro a CBN, a rádio, porque meu tempo é muito limitado e eu não costumo ler jornais, e ouço então as notícias principais enquanto estou dirigindo o carro. Cada meia hora tem notícias e às vezes tem uma pequena reportagem, o tempo é curto também de direção entre a minha residência e o escritório. Mas surpreendeu-me, havia uma psicóloga falando, e ela se refere a um livro e comenta alguma coisa, e ela fala, o poder do perdão. Quando ela disse o poder do perdão, eu disse assim, uau! Quem é esse que escreveu um livro chamado O Poder do Perdão? Exatamente um dos temas. Fiquei muito curiosa. E depois, qual foi o nome do homem? E então eu fui fazer uma busca, porque na hora eu não peguei o nome do escritor, mas eu fiz uma busca e terminei
terminei descobrindo também que havia escrito, e mais ainda, o livro em português, Dr. Fred Luskin, O Poder do Perdão. E depois, Adriana Santiago, uma obra, Teoria, Prática e Aplicabilidade do Perdão, com base científica na psicologia positiva, o poder terapêutico do perdão. Evidentemente, eu encomendei os 2 livros e, mais uma vez, o que descobrimos? A ciência vem aqui tomando temas que fazem parte da Bíblia. Afinal, foi Deus quem nos criou. Comprova-se aquilo que já foi dito por um grande cientista: há muita ciência nos aproxima de Deus. É a pouca ciência que nos afasta de Deus. Então, nessa primeira parte, nós traremos alguma coisa desse mundo da ciência. Mas vamos avançar, porque não é justo dizer que somente agora o mundo está dando importância ao poder do perdão, porque a Bíblia, a fé judaica, a fé cristã e mesmo outras religiões abordam o tema, mesmo até filósofos. Mas Robert Enright define perdão como, por favor, leia: uma disposição de abandonar o próprio direito ao ressentimento, ao julgamento e ao comportamento indiferente em relação a alguém que injustamente nos prejudicou, ao mesmo tempo em que se estimulam as qualidades não merecidas da compaixão, generosidade e até mesmo amor em relação a esta pessoa. Evidentemente, esta definição está bem melhor do que Michaelis, não? Que se preocupa apenas com a etimologia. Aqui vai destacar alguns aspectos bem mais profundos. E é interessante, a Adriana Santiago, escrevendo sobre o poder terapêutico do perdão, ela faz um comentário. Ela vai, estuda, elabora sobre o perdão em várias religiões, filósofos, ao longo da história. É um trabalho bem escrito. Mas na página 37, ela escreve o seguinte sobre Jesus. Ela cita que lá na cruz, Jesus declara: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, para ela, né, ou para os cristãos, ela está falando agora sobre os cristãos. Ela diz: o símbolo máximo para os cristãos do perdão é Jesus Cristo. E o que ele disse: Pai, perdoa-os. E ela comenta: sob minha reflexão, Jesus Cristo, uma referência ocidental para a excelência do comportamento humano, usou na cruz uma referência que, a meu ver, baseia toda a capacidade de perdoar. 2 pontos. A empatia. Eu digo amém. Ela está escrevendo do ponto de vista da psicologia positiva. A empatia. O que é empatia? Ninguém pode ter uma empatia com o outro, é sentir o que o outro sente, viver o que o outro vive, como Jesus, que se identificou conosco ao ponto de se tornar um de nós, nascer como filho do homem e viver aqui. Continua ela. Ele se colocou no lugar de seus algozes, entendendo que só o crucificaram por mera ignorância, pois não sabiam o que estavam fazendo. Exercitar a empatia não é uma tarefa muito fácil. Muitas vezes é quase impossível se colocar no lugar do outro e entender suas razões. Mas a cena do perdão é uma atitude
essencial e só se consegue por meio do exercício diário. Muito bem. Então está aqui a psicóloga e ela cita logo a seguir Kant. Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. E ela defende que o sentido moderno, surgiu com Immanuel Kant. Eu diria, surgiu com Yahvé. Deus é um Deus perdoador, mas tudo bem. Eu fico feliz de que os profissionais desta área possam trazer Jesus como modelo de todas as coisas. Mas Adriana Santiago e todos quantos escrevem sobre o assunto citam o Dr. Fred Luskin, que é o diretor e cofundador do Projeto para Perdão. Você imagina? Projeto para Perdão da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Todo um projeto baseado em pesquisas. Todos vão comentar acerca disso, um trabalho científico com várias pesquisas. Na folha deste livro, por exemplo, ele diz: o poder do perdão é um manual de adestramento em uma prática muito difícil de ministrar e administrar, o perdão, com base em um dos maiores e mais importantes estudos realizados sobre o tema, o Projeto para o Perdão da Universidade de Stanford. Desenvolvido pelo autor, este livro oferece algo surpreendente, um insight a respeito dos poderes curativos do perdão. Aí vai falando da obra científica, das pesquisas, etc. Pois bem, para ele, o perdão diz respeito ao ofendido e não ao ofensor. Em 1999 foi quando ele começou a criar esse projeto na universidade, por causa de uma experiência pessoal. Ele sofreu traição de um amigo, e ele estava sofrendo demais, e ele tinha que lidar com esse problema. A Adriana Santiago, quando apresenta aqui, ela diz: para resumir, Fred Luskin define o que é que o perdão não é ser condescendente com o ofensor, não é esquecer, não é aceitar o mau comportamento, não é uma experiência transcendental nem religiosa, não significa reconciliar, não significa abrir mão de sentir raiva, não é o mesmo que não querer que a justiça seja feita. O perdão diz respeito ao ofendido e não ao ofensor. Dr. Fred vai elaborar muito no grande problema do espaço de tempo e o espaço na sua mente que você ocupa com ofensa. Mas adiante vamos, ele dá 9 passos para você sair, e ele tem esse trabalho e ensina como sair dessa situação. Evidentemente, eu vou sempre voltar a dizer que, a despeito de todo o benefício que a ciência nos traz, nós ainda temos, na palavra de Deus e na vida espiritual, o poder maior. Porque, por exemplo, quando o Dr. Fred e os outros dizem: ah não, o perdão diz respeito ao ofendido, sou eu, e não ofensor, tudo bem, vai fazer bem a você. O outro que se vire, eu vou perdoar para que eu esteja bem. Mas, nos ensinos da palavra de Deus e por Jesus, eu não vou só perdoar para eu estar bem, eu preciso liberar o outro. Na realidade, eu já falei sobre aqui nós oramos neste sentido, que quando Jesus diz: Pai, perdoa-os, Jesus está liberando o centurião para que ele se arrependa. Quando Estevão está dizendo: não lhes imputes este pecado,
ele está soltando o outro. Então eu também tenho uma preocupação com o outro, porque tudo que nos move é o amor, é a essência. Mas é tudo muito interessante. Nós vamos, na primeira parte do nosso estudo, evidentemente terminaremos sempre com uma chuva de Bíblia, né? Para variar, porque as palavras que têm poder de transformar procedem do nosso Criador. Mas vamos citar alguns pensamentos interessantes sobre o perdão. Existem muitos maravilhosos, mas nós selecionamos alguns com um propósito. O primeiro é de Desmond Tutu. Ele é um bispo metodista da África do Sul. Foi um grande ativista durante o apartheid. E depois que o apartheid caiu, ele fez esta declaração: tendo olhado o passado nos olhos, tendo pedido perdão entre brancos e negros e feito as pazes, vamos fechar a porta do passado. Não para esquecê-lo, mas para não permitir que ele nos aprisione. Muito bem colocado. E em linha com isso, Paul Bowles diz: o perdão não muda o passado, mas amplia o futuro. Repita este pensamento: o perdão não muda o passado. Eu não posso fazer nada sobre o meu passado, mas eu posso tomar uma atitude hoje que afetará o meu futuro. E como disse Desmond Tutu, eu não vou esquecer, mas ele pode me aprisionar. O passado me aprisiona se eu não souber lidar com ele. Nelson Mandela, e está ligado a Desmond Tutu, acho que todo mundo já ouviu falar em Nelson Mandela, porque foi o grande ativista da libertação do apartheid na África do Sul. Ele era o líder, ele foi preso, ele recebeu uma sentença perpétua, e ele ficou ali na prisão sul-africana mais de 20 anos, mas depois surgiu o primeiro-ministro que começou a trabalhar no sentido de perdão, de esquecer o passado e de ter um governo sul-africano que incluísse todas as raças. Nelson Mandela é conhecido como aquele cuja vida ensina o perdão e o amor, porque alguém que fica mais de 2 décadas numa prisão por lutar pela queda do apartheid, a diferença entre brancos e negros, era terrível. Eu cheguei na África do Sul nesse tempo, bancos para negros, bancos para brancos, dentro dos dos trens, desculpa, falei português de Portugal, dentro dos trens, vagão para negro, vagão para branco, que coisa horrível, não? Até as igrejas separadas, bairros separados, tudo separado. Ele está ali sofrendo, mas ele diz o seguinte: o perdão liberta a alma e remove o medo. É por isso que é uma arma poderosa. É uma arma poderosa. Como disse Indira Gandhi, que o perdão é uma marca dos bravos. Você pode pensar que perdoar é fraqueza. Não. É coragem. É bravura. E ainda Nelson Mandela, quando ele saiu da prisão, e ele fez essa declaração: ao sair pela porta da prisão, em direção ao portão que me levaria à minha liberdade, eu sabia que se não deixasse minha amargura e ódio para trás, ainda estaria na prisão. Aqui, alguém político que luta pelo seu país, por uma ideologia. Mas temos Mark Twain. O perdão achei linda a expressão que ele usa: o perdão é a fragrância que a violeta derrama no calcanhar que a esmagou. Leia, por favor. O perdão é a fragrância que a violeta derrama no calcanhar de quem a esmagou. Lindo, não? Lindo. Mas
o grande lutador, que era um pastor batista, Luther King, ele disse, leia, o perdão não é um ato ocasional, é uma atitude constante. Às vezes, nós não sabemos definir o perdão, mas ele é um ato sim, mas ele também é uma ação e ele também é uma atitude, é um modo de viver. Mas aqui, vai ser o último que vou citar, é de um anônimo. E esse anônimo ressalta algumas coisas importantes para considerarmos sobre o perdão. Leiamos. Ore sempre para ter olhos que vejam o melhor nas pessoas, um coração que perdoa o pior, uma mente que esquece o mal e uma alma que nunca perde a fé em Deus. Amém? Amém. Mas vamos voltar ao Dr. Fred, porque ele escreve no seu livro algo interessante para imaginarmos como uma metáfora, como uma imagem, para entendermos. Imagine uma tela de radar abarrotada à frente de um controlador de voo, estressado. O que está aí na tela está muito pequenino, mas suponhamos, para dar a ideia de que está abarrotado, e ele está estressado. Então visualize o caos na sala, e a confusão de aviões na tela. Ok. Comentário. Agora imagine que suas mágoas são os aviões. Na sua tela, os aviões que abarrotam são as suas mágoas. São os aviões visualizados na tela, voando em círculos há dias e semanas sem fim. Seus ressentimentos, sua amargura. A maioria dos outros aviões, os aviões já pousaram, mas suas mágoas não resolvidas continuam a ocupar um precioso espaço aéreo, exaurindo os recursos necessários em caso de emergência. E prossegue. A presença dos aviões na tela o obriga a trabalhar com mais intensidade e aumenta as chances de acidente. Leia o que está em amarelo. Os aviões da mágoa se tornam uma fonte de estresse e o resultado é, muitas vezes, um apagão. Muitas vezes, um apagão. Como é que os aviões chegaram lá? Primeiro, leia. Você assumiu algo em termos muito pessoais. Muitas vezes eu digo para os nossos líderes em treinamento, repito constantemente, não leve nada a nível pessoal. Você recebeu uma crítica, não leve a nível pessoal. E no meu contexto eu digo, não existe um líder que não vá ser criticado. Jesus diz, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Mas eu diria, não existe pessoa sobre a terra que não vai enfrentar uma crítica, uma injustiça, um comentário negativo. Mas, porque essa confusão de aviões que ficam circulando nunca pousam, exaurindo seus recursos emocionais e espirituais. Aí está o ponto. Tomou uma experiência a nível pessoal. Segundo, leia. Você continua a culpar a pessoa que o fez sofrer pelo fato de se sentir mal. Enquanto eu culpo o outro, eu estou ocupando espaço na minha mente desnecessário,
e nas minhas emoções. Terceiro, você criou uma história sobre a mágoa. Você criou uma história que você fica contando para um, contando para outro, ou monologando. Queridos, diz Dr. Fred que a tela da mente é igual à tela da TV. O que você faz? Comanda com o quê? Com controle remoto. Qualquer pessoa pode sintonizar no canal que quiser. Sim ou não? Agora, se você decidir, vai parar de sintonizar no canal da mágoa, vai sintonizar no canal do perdão. Essa é a nossa proposta hoje. Amém? A tela de TV, controle remoto, você decide. Se você fez todas as aulas, você já aprendeu como controlar a vontade, como tomar posse da sua vontade. Então, como é que surge? Primeiro, algo acontece em nossas vidas que não queríamos que acontecesse. Segundo, lidamos com esse problema pensando muito a seu respeito, ou falando de outro modo, alugando um espaço muito grande na mente para o desapontamento. Diga o que está em amarelo, alugando um espaço muito grande na mente. Quando eu li o Dr. Fred, ao comprar o seu livro, eu achei muito interessante o modo dele abordar, e ele vai, e essa é a sua terapia, a mostrar às pessoas que estão ocupando espaço demais na sua mente. E sempre temos ensinado que o segredo de tudo é o foco. O que é que eu coloco diante da minha mente? A visão que me domina. O que eu coloco diante dos meus olhos, a visão que eu formo, é ela quem vai despertar as minhas emoções. E as minhas emoções, que são sempre fortes, vão controlar as minhas reações, as minhas ações, as minhas decisões. Então eu preciso aprender a ocupar a minha mente com outras coisas. E temos ensinado aqui, renová-la com a palavra de Deus. Ele nos apresenta um teste e nós vamos fazer um testezinho agora. Pode pegar a caneta aí, é só para, ou marca no dedo se você não tiver. O que você vai dizer sim ou não? É um teste. Teste que ajuda a identificar se a história que você conta para si e para os outros é uma história sobre mágoa. Então você vai responder sim ou não. Vai contando, conte aí o que é não. Você contou sua história mais de 2 vezes para a mesma pessoa? Se contou, põe assim. Ai. Olha que eu já ouvi a mesma história de algumas pessoas, vezes sem conta. Quando vai contar de novo, eu tenho vontade de dizer, você já contou? Mas por educação, e se a pessoa já está tão ferida, se você vai dizer, você já contou, ela vai se sentir rejeitada. Então você faz de conta que nunca ouviu. Segundo, você reprisa os acontecimentos mais de 2 vezes por dia em sua mente. Essa história vem à sua mente mais de 2 vezes por dia? Se sim, põe assim. Terceiro, você se pega conversando com a pessoa que o fez sofrer, mesmo quando essa não está presente? Você está conversando com ela, ela não está presente, mas você está aqui, ó, batendo um papo, dizendo o que você quer. Quarto, você se comprometeu a relatar a história sem se perturbar e depois se pegou inesperadamente agitado. Em outras palavras, você disse, não, eu vou contar essa história, não vou sentir nada, e de repente você conta a história e está lá a agitação. 5. A pessoa que o fez sofrer é a personagem principal da sua história. 6. Quando você conta a história,
ela traz à sua memória outras coisas dolorosas que lhe aconteceram, como se fosse um gatilho. Você conta aquela história e se lembra de outras. 7. A sua história enfoca principalmente sua dor e o que você perdeu. 8. Há um vilão em sua história. 9. Você se comprometeu a não voltar a contar sua história e depois quebrou sua promessa? Não vou mais falar nisso, daqui a pouco está falando. 10. Você procura outras pessoas com problemas semelhantes para contar sua história? Ah, isso aconteceu comigo. 11. Sua história continua a mesma ao longo do tempo. 12. Você conferiu os detalhes de sua história. Agora vamos ao resultado. Veja bem, a 12 é diferente. Se você respondeu afirmativamente, se você tem 5 sims ou mais das primeiras 11, e se você disse não a 12, há uma boa chance de você estar relatando uma história sobre mágoa. Mas a boa notícia é que você pode mudar essa história. A boa notícia é o perdão. Aleluia! Significa que você precisa perdoar. Eu entrei rapidinho no Face, na minha homepage, e li alguns comentários. Evidentemente não podia ler, são centenas, não são todos, mas eu li. Eu ainda estou ferido. Eu entendo que é preciso se expor muitas vezes. E se você respondeu pelo menos 5 sims aí, sim, há história de mágoas na sua vida e que precisa, vamos contar outra história. Você está ocupando tempo demais. O tempo é muito precioso. Vamos usar a nossa mente para coisas boas. Mas avancemos sobre o perdão. Podemos perdoar todos que nos tenham ferido. Leia, a decisão é nossa. Leia, continue lendo. Temos de tomar a decisão de perdoar. Não vamos perdoar apenas porque achamos que devemos. O perdão não pode ser forçado. Ao escolher o perdão, renunciamos ao passado para curar o presente e viver feliz no futuro. Então é uma decisão. É uma decisão. Reportamos-nos à questão da tela, da televisão ou qualquer aparelho com controle remoto. Você vai sintonizar no canal correto. Você toma uma decisão. Queridos, a decisão de perdoar é uma opção. Leia, por favor, o que está na tela. O perdão é uma opção. Podemos perdoar todos que nos tenham ofendido. Agora, leia o que está em amarelo. O perdão, ao escolher o perdão, renunciamos ao passado para curar o presente. Outra vez, ao escolher o perdão, renunciamos ao passado para curar o presente. Guarde bem isso no seu coração. E gostaria que você lesse alguns comentários que colocamos aqui, para que isso vá entrando dentro de você. Este é um comentário, tudo que está em amarelo é porque é muito importante. Leia. O perdão é a sensação de paz que emerge quando você assume seu sofrimento em termos menos pessoais. Assume a responsabilidade de como se sente e torna-se um herói e não uma vítima na história que relata. O que estamos trazendo aqui agora é exatamente sugestão do Dr. Fred. São muito relevantes, por isso nós selecionamos alguma coisa para compartilhar com você. Esta segunda, o perdão é a experiência da serenidade no momento presente. Não muda o passado, mas modifica o tempo atual. O perdão significa que, embora ferido, você opta por se magoar e sofrer
Menos. Mas o perdão significa que você se torna parte da solução. Não é o outro. O outro às vezes nem sabe que você está ferido, às vezes até já morreu. Continue a ler. É a compreensão de que o sofrimento é parte normal da vida. O perdão é para você e para mais ninguém. Bate na tecla dele. É para você e para mais ninguém. Mas vamos olhar para o benefício mais importante do perdão. É a afirmação de que não somos vítimas do passado. Diga, eu não sou vítima do passado. Diga de novo. Eu não sou vítima do meu passado. Não vou me colocar como vítima. Agora, queridos, declaramos aqui que a base está aqui do perdão está na palavra de Deus. A palavra de Deus é, na realidade, a suprema fonte de ensino sobre o poder e a força do perdão. E estes autores, do lado de psicologia positiva, de psiquiatria, de psicologia, etc., e mesmo, vamos ver, os filósofos, enfim, e mesmo aqui chega aí um limiar, houve até alguém que fez um comentário sobre este livro e diz que ele está entre a medicina e a psicologia, na sua forma de abordar. Mas eu quero dizer que a própria Bíblia destaca os benefícios espirituais, físicos também, mesmo como um ato importante para a saúde do corpo, como a ciência descobriu que é. Mas a Bíblia fala. Olha lá, coração abatido faz secar os ossos. Aleluia! Mas vamos olhar agora, perdão pela ciência. Algumas coisas interessantes que vamos trazer agora é de uma universidade, Hopkins, da área da medicina. O tema, quer dizer, está aí em inglês, perdão, sua saúde depende dele. Olhem que as universidades estão se envolvendo, a medicina, vamos estudar o perdão, vamos pesquisar as reações físicas, a saúde. Então, o primeiro comentário que compartilhamos é este: estudos descobriram que o ato do perdão pode colher enormes recompensas para a sua saúde, diminuindo o risco, olha lá, ataque cardíaco. Aliás, na área de coração, todos vão falar. Então, proteja seu coração, né? Perdoando. Proteja seu coração perdoando. Diminuindo o risco de ataque cardíaco. Melhorar os níveis de colesterol. E sono. A redução da dor, da pressão arterial, níveis de ansiedade, depressão e estresse. Beleza, não? A pesquisa aponta para um aumento na conexão perdão-saúde à medida que você envelhece. Quer envelhecer bem? Perdoe. Você imagina, você vai vivendo anos aqui na terra, vai acumulando essa velharia do passado, em vez de se libertar dele. Há um enorme fardo físico em ser machucado e decepcionado, diz Karen Schwartz, médica, diretora da clínica de consulta de adultos em transtornos do humor no Hospital Johns Hopkins. Leia. A raiva crônica coloca você no modo de luta ou fuga, o que resulta em quê? Inúmeras alterações na frequência cardíaca, pressão arterial e resposta imune. E essas mudanças, portanto, aumentam o risco de quê? Depressão, leia, doenças cardíacas, diabetes
e outras. É muito importante verificar isso. A Adriana Santiago, na introdução do seu livro, Poder Terapêutico, ela diz o seguinte: muitas pesquisas têm sido realizadas para comprovar o poder, pesquisas científicas, o poder terapêutico do perdão. Atualmente o assunto deixou de ser exclusividade da religião e tomou espaço na ciência. A questão é tão séria e contundente que vários estudos científicos foram realizados e demonstraram que não apenas a depressão, mas as dores de cabeça, dores musculares, principalmente nas costas, fibromialgia, gastrite, úlceras, problemas cardiovasculares, hipertensão, problemas gastrointestinais, doenças alérgicas, urticárias e vertigens podem estar relacionadas com a dificuldade de perdoar. Diga, uau! Estou descobrindo que às vezes tanta doença aí, tem a ver com mágoas. Deus quer nos libertar, queridos. Posso ouvir um amém? Amém. Não querem ser libertos não, é? Deus pode nos libertar. Acho que, diga assim, estou pensando. O negócio é mais sério do que eu pensei. O perdão, no entanto, acalma os níveis de estresse, levando à melhoria de saúde. Glória a Deus. Mas Armanda Chen dá 8 modos do perdão ser bom para a saúde. Só vou citar. Achei interessante. Leia, por favor, o que está aí na telinha da sua direita. O perdão é o ato de decidir conscientemente abandonar o ressentimento ou a vingança em relação a outra entidade que o prejudicou de alguma forma, a outra pessoa. Independentemente de estarem merecendo ou não esse perdão. De acordo com o Greater Good Science Center da Universidade da Califórnia, Berkeley, isso não significa ter que esquecer ou tolerar as transgressões cometidas contra você. Felizmente, o perdão é cultivável e pode ser praticado por meio de diferentes estratégias, incluindo o desenvolvimento da empatia, a busca pelos revestimentos de prata e a expressão adequada de seus sentimentos. Vejamos então os 8 benefícios físicos e mentais, e eu acrescentaria espirituais, que você pode obter aprendendo a perdoar. É verdade que a ciência tem um pouco de preconceito, de não incluir a Bíblia, mas está aqui, Dr. Colbert, esse médico tão experiente, com tantas experiências na área, mas é um cristão. Esse aqui põe a Bíblia mesmo, né? Este aqui vai e ele receita a Bíblia para os seus pacientes. Eu acho que os profissionais não devem ter vergonha de dizer onde está o caminho. Isso tornará um profissional de sucesso. Todo mundo vai procurá-lo. Olha lá o psicólogo que usa os princípios de Jesus, a palavra. Meu filho, vai chover de pacientes, né? Porque você vai encontrar um resultado, porque se você fica trabalhando só na mente, nas emoções, nós somos acima de qualquer coisa, espírito, ok? Então vamos dar uma boa combinação, porque a ciência também nos ajuda a entender muitas coisas. A Bíblia não foi escrita com este propósito, encontramos ali princípios, mandamentos, promessas. Primeiro, leia, perdoar incondicionalmente pode significar uma vida útil, mais longa. Em cima de cada item, evidentemente, ela vai citar, por exemplo, de acordo com o estudo do Journal da Medicina Comportamental. Então, cada declaração ela vai invocar alguma coisa. No nosso caso aqui, estamos aplicando a palavra e os princípios espirituais.
verdadeiramente, você vê que a Bíblia nos apresenta longevidade quando nós obedecemos os princípios da palavra de Deus. E o perdão é essencialíssimo. 2, isso tira você desse modo de raiva. Porque se você perdoou, saiu do modo de raiva, vamos entrar no modo do perdão. 3, ajuda a sua saúde em geral, incluindo o seu sono. Não vou fazer comentários em cima de todos os itens. 4, fazer as pazes ajuda você a se perdoar, quando você é aquele que precisa de perdão. O princípio é o mesmo, eu vou estender o meu perdão aos outros, mas também vou perdoar-me. Em 5º lugar, seu coração vai agradecer. Por que o coração vai agradecer? Aqui é o coração mesmo, viu? Aqui está falando de biologia mesmo, está falando do cardíaco, por causa da saúde cardíaca. 6, pode ter benefícios no sistema. Olha ali para se proteger do coronavírus. O perdão nos ajuda a desenvolver o sistema imunológico. Que bom. 7, pode fortalecer seu relacionamento após a infidelidade. Infidelidade conjugal e outros tipos de infidelidade, evidentemente. E em 8º lugar, ser uma pessoa que perdoa pode proteger contra o estresse a longo prazo. Mas queremos compartilhar com vocês os 9 passos do perdão, de acordo com o Dr. Fred Luskin. O que ele ensina, o que ele aplica, o que ele usa na sua terapia. Vamos ver em que isso pode nos enriquecer. Primeiro, leia. Avalie como você se sente sobre o que ocorreu, até o ponto de poder articular claramente porque a situação lhe causou este mal-estar. Conte sua experiência a umas 2 pessoas de confiança. Em outras palavras, ele quer dizer, para você resolver um problema, você tem que analisá-lo. Segundo, comprometa-se consigo mesmo, a fazer o que for preciso para se sentir melhor. O ato de perdoar é para você e ninguém mais. Ninguém mais precisa saber sua decisão. A base da terapia do Dr. Fred, evidentemente, vai focar muito nisso. Pensa em você. Pensa em você. Eu aqui vou dizer, pensa em Deus. Pensa em Deus. Né? Sim, eu tenho que pensar em mim. Mas se eu trago Deus, o primeiro beneficiado sou eu. Eu vou obedecer por obediência. Eu vou me mirar em Cristo. Além disso, eu vou receber o poder do Espírito Santo. Porque você lutar para perdoar, sem a ajuda de Deus, meu filho, eu não estou dizendo que você não consegue, mas é um caminho mais difícil. Enfim, prossigamos. 3, perdoar não significa necessariamente reconciliar-se com a pessoa que o perturbou, nem se tornar cúmplice dela. O que você procura é a paz. 4, tenha uma perspectiva correta dos acontecimentos. Reconheça que seu aborrecimento vem dos sentimentos negativos e desconforto físico de que você sofre agora, e não daquilo que o ofendeu ou agrediu. O que há 2 minutos ou mesmo até 10 anos atrás, o que ele está dizendo? Reconheça que seu sentimento negativo não tem a ver com o que ocorreu. Você está desenvolvendo algo aí dia após dia, que está lhe matando. 5, no momento em que você se sentir aflito, pratique técnicas de controle de estresse para atenuar o mecanismo do seu corpo. Aqui eu ensino a respiração. Né? A respiração profunda. Você está estressado, está zangado, acabou de ser ofendido. Pare, respire fundo. Estou falando sério. Quando você respira, o que é que você está fazendo? Você inala o quê? O que é que você inala? Oxigênio. Quando você expira, o que é que você exala? Gás carbônico. Então, você inala vida e expulsa veneno. Eu gosto de comparar esta respiração com Deus, o nome Yahvé,
que soprou, que respirou sobre nós. E cada vez que eu respiro, é o sinal da vida que Deus me dá. O que eu estou esperando? Vida que procede de Deus. A vida. Então, quando eu começo a interiorizar, inalando este oxigênio, eu penso em Yahvé. E eu digo mesmo, eu digo mentalmente. Yahvé, respiração funda. E uma das técnicas boas para você realmente relaxar, porque até para você refletir, para você orar, você precisa se acalmar. Você precisa acalmar. Então vá, ou senta na cadeira, solta tudo, né? Ou deita. Respira fundo. Pode contar. 4, inspirando profundamente, prende 3 e vai soltando 5. Vou só ensinar esse aqui. Vamos lá? Eu vou contar eu vou fazer e você vai fazer depois. 1, 2, 3, 4, para. 1, 2, 3, vai expirando lentamente. 1, 2, 3, 4, 5. Veja como você se sente, porque quando você vai fazendo isso, você vai relaxando os nervos. Uau, seu corpo vai esfriando, as batidas cardíacas vão baixando, você vai se acalmando, a sua mente vai ficando em melhores condições de refletir, de meditar, de orar e de ver o problema de outra maneira, do que quando você está cheio de raiva, de ira, de estresse, agitado. Relaxa. Vamos ver. Vamos? Diafragma, tá? No diafragma, não no peito. Esta respiração aqui, esta aqui, meu filho, é de tensão. Joga lá para baixo, para o abdômen, deixa virar uma bola, deixa crescer, não fico pensando, não, vou apertar para a barriga não crescer, ninguém vê. Para isso você come direito e faz exercício. Não vai deixar de respirar, fazer a respiração diafragmática. Você pode pôr até a mão aí, né? Põe na mão do abdômen. Quando você inala, vai, enche o peito, enche tudo de ar. Vamos lá. Você vai fazer e eu vou só contar agora. 1, 2, 3, 4, para, 2, 3. Aí você vai vendo que vai baixando. Podemos ir agora? Já aprenderam? Põe lá, eu vou respirar com vocês. Cinco. Fizeram isso? Vou dizer o que eu faço. Eu faço isso sempre. Eu acordo geralmente um pouquinho antes das 4. E para dizer, não vou levantar antes das 4. Relaxa, joga tudo para lá. Estica a perna, estica o braço, tensiona, solta. E agora vamos lá. Um momento de energizar. Ok? Então, quando eu estou 4, inspirando, eu digo mentalmente. Yahvé, eu. Os 3. Parado. Te amo. Yahvé, eu. Eu inspiro dizendo, Yahvé, eu. Parado. Te amo. E os 5. E te adoro. Yahvé, eu te amo e te adoro. Em vez de eu ficar contando, eu já criei as minhas continhas. E depois de fazer os exercícios, respiração normal. E na respiração normal eu simplesmente digo, Yahvé. Porque dentro da palavra Yahvé estão 2 letras que é sopro, respiração.
é vida. Eu estou inalando vida, eu estou inalando a presença de Deus, eu estou invocando. E ele diz que onde for trazida a memória do meu nome, eu virei ali e abençoarei. Todo que invocar o meu nome será salvo, sozo. Então está aqui, estou lhe ensinando aqui uma técnicazinha simples, ok? Guardaram? Yahvé, eu te amo e te adoro. Agora, o Yahvé só dá para 3, põe o eu aqui. Respiração presa, te amo. E te adoro. Gostaram? Então vamos lá. Yahvé, eu te amo e te adoro. Agora, mentalmente. Ok? Muito bem. Estamos no 5. O Dr. Fred não ensina respiração, não. Mas há outros terapeutas que ensinam. 6, desista de espera de outras pessoas ou de sua vida, coisa que elas não escolheram dar a você. Leia. Reconheça as regras não cobráveis que você tem para a sua saúde ou para o comportamento seu e dos outros. Lembre-se mesmo que você pode esperar saúde, amizade, prosperidade e se esforçar para consegui-los. Porém, você sofrerá se exigir que essas coisas aconteçam quando você não tem o poder de fazê-las acontecer. 7, leia. Coloque sua energia em alcançar seus objetivos positivos, por um meio que não seja através de uma experiência que o feriu. Em vez de reprisar mentalmente sua mágoa, procure outras formas de conseguir o que você quer. 8, lembre-se de que uma vida bem vivida é a melhor vingança. Em vez de se concentrar nas suas mágoas, o que daria poder sobre você, a pessoa que o magoou, aprenda a buscar o amor, a beleza e a bondade ao seu redor. E finalmente, modifique sua história de ressentimento de forma que ela o lembre da escolha heróica que é perdoar. Passe de vítima a herói na história que você vai contar. Quem diz amém? Amém. Diga amém. Mas para finalizar esse compartilhar de outros, o Dr. Colbert, pois é, querido, acho que é um bom livro para vocês adquirirem, viu? Emoções Mortais. Que médico bom. Entenda, olha o que ele aborda, entenda a conexão de corpo, alma e espírito, que pode curar ou destruir você. Por que de tudo eu aprecio o Dr. Colbert? Porque aqui temos uma visão holística, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Ele vai tratar de emoções do ponto de vista médico, sim. Ele também cita o Dr. Fred. Pelo que eu vi, todo mundo cita o Dr. Fred por causa das pesquisas, não? Mas um dos seus capítulos é o poder purificador do perdão. O poder purificador do perdão. Ele diz aqui, o perdão destrói as camadas de sofrimento e cura as arestas ásperas da dor emocional. Dizer eu perdoo é como tomar um banho emocional. O perdão limpa e liberta a alma encarcerada. Eu gostei dessa frase dele. Mas depois ele vai falar algumas coisas muito interessantes. Mas ele diz, o perdão abre a porta para o amor.
E depois ele aborda um tópico, os benefícios do perdão na saúde. Aí ele vai se referir ao Dr. Fred, a outras organizações, a outras pesquisas. Depois trata das consequências da falta de perdão. E vai mostrar que o perdão é um processo. Enfim, eu não cheguei a ler esta parte, mas os títulos você vê que ele vai para a Bíblia. O perdão é um processo. Ele diz: admita que você foi ferido, aceite o perdão de Deus na sua vida e toma a Bíblia, hein? Entregue o ofensor nas mãos de Deus e tome Bíblia. Aleluia! Peça ajuda do Senhor. Está vendo? Enfim, mas voltemos a nós aqui, o perdão na perspectiva bíblica. A palavra de Deus é a fonte de ensino. E o perdão dentro da Bíblia, queridos, é a chave para toda a libertação de amargura, de mágoa. Quisemos trazer aqui algo da ciência para mostrar a você que também todos concordam e sabem que para você ter uma boa saúde física e emocional, depende do perdão. Mas nós vamos tratar aqui do ponto de vista espiritual, porque foi Deus quem nos criou. E Deus é o grande exemplo do perdão. E o nosso modelo de perdão, naturalmente, não é o Dr. Fred, não é ninguém, é o próprio Cristo. Pai, perdoa-os. E dentro da Bíblia, como definimos o perdão? Ok, quando vamos estudar a Bíblia, vamos para os termos que a Bíblia usa. Correto? Então, nós temos o termo APM, termos no grego do Novo Testamento, traduzidos por perdão. O que significa? APM, como está em Mateus 6,12, denota o perdão de dívidas. Leia o que está em amarelo. Cancelando-as completamente. Então, perdoar é cancelar. Aqui no caso, perdão de pecados, implica em libertação, deixar ir, mandar embora. E o substantivo apesis denota despedida, libertação, como em Marcos 3,29. Temos outro termo, charizomai, lê a definição, atribuir um favor incondicionalmente. É usado para o ato de perdão, tanto divino, como em Efésios 4,32, quanto humano. Então, perdoar é atribuir um favor sem condições, É libertar. Outro termo, apolu, significa, leia, libertar ou liberar. Livrar alguém de alguma coisa, deixar ir. Esse termo é usado, por exemplo, em Lucas 13,12. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Claro, na nossa Bíblia é livre, mas lá no original é o mesmo apolu, às vezes usado para perdão. E o senhor daquele servo mandou embora apolu e perdoou a sua dívida. Mandar ir. Então, no sentido bíblico, o que é perdoar? Vamos ver agora. Vamos ler aqui várias expressões para termos a visão bíblica do perdão. Perdoar é, portanto, primeiro, deixar livre. Deixar a pessoa ir livre. Porque, queridos, quando eu fico amarrado com ressentimento, a pessoa vai comigo. Bem, queria fazer uma ilustração aqui, mas a quarentena não me permite. Amarrar alguém a você e ele ficar ali espicaçando, e você com ele para cima e para baixo. Ai, 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 ai. Aí você que está vendo diz assim, por que você não solta? Quem é o que vai ser liberto? Você. Quer dizer, você amarra a pessoa, atrela a pessoa a você. Dorme com ela, levanta-se com ela, come com ela, vai com ela, vira a esquina com ela. Você amarra a pessoa, você é um prisioneiro. Então, quando você solta a pessoa, quem é liberto? Você. Você é a primeira pessoa a ser liberta.
Então, deixa livre, deixa o agressor ir livre, libere-o, solte-o, soltar, libertar, despedir. Ok, você vai guardar isso aí. Diga, eu deixo ir livre meus agressores. Eu os solto, eu os liberto, eu os despeço, podem ir em paz. Mandar embora, atribuir um favor incondicionalmente àquele que nos feriu. Portanto, concluímos que, biblicamente, perdoar é não levar em conta o mal causado. Segundo, não reter a mágoa ou ferida. Terceiro, agir como se o incidente nunca houvesse acontecido. O perdão de Deus é o padrão para o perdão humano. Leia o que está em amarelo. Como Deus perdoa, assim devemos perdoar. Falaremos mais sobre isto lá adiante. Quem não perdoa, diga, é um prisioneiro. Quem não perdoa é um prisioneiro, primeiro, do passado. O que é que disse Mandela? Ao sair da prisão, se eu não deixar aqui dentro minhas mágoas, eu serei preso do meu passado. Continuarei preso. Poderei estar livre por fora, mas a minha alma estará em prisão. Então, quem não perdoa, está aprisionado do seu passado, mas também das pessoas. Não apenas o seu passado atormenta, mas as pessoas do passado estão amarradas a você. Em terceiro lugar, prisioneiros de Satanás e seus demônios, queridos. Nós somos entregues, a Bíblia diz, a espíritos atormentadores quando não perdoamos. E além disso, somos prisioneiros de nós mesmos. De nós mesmos. Leia. Perdoe e se torne como Deus, que é perdoador. Retenha. Leia novamente, por favor. Perdoe e se torne como Deus, que é perdoador. Retenha o pecado e se torne como o ferido. Com quem você quer se parecer? Com Deus ou com Satanás? Claro que você está dizendo, eu quero me parecer com Deus. Então hoje é seu dia. Aleluia. Há uma força no perdão. Há uma força, há um poder. Há um poder que nos torna livres em Deus, livres por dentro. Somos livres em Deus. Segundo, somos livres do passado. Terceiro, somos livres dos instrumentos de feridas e somos libertadores. Há uma oração da qual não podemos nos esquecer. E nós vamos fazê-la agora. Ensina-nos a orar, Jesus. E dentro da oração de Jesus, aqui está a oração que vamos fazer agorinha. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Esta oração que Jesus nos mandou fazer. Perdoa as nossas dívidas. Mas note que nós estamos condicionando na nossa oração o perdão, assim como. Eu estou dizendo que a medida que eu quero do perdão de Deus é a que eu estou estendendo ao meu ofensor. Correto?
Quando eu não perdoo alguém, eu estou dizendo que o pecado daquela pessoa para comigo é maior do que os meus pecados para com Deus. Imperativos sobre o perdão. Vamos olhar para esses imperativos na Bíblia. Como eu disse, vamos a uma chuva de Bíblia agora, né? Eu amo a palavra. As palavras que eu vos falo são espírito e vida. Para sempre, ó Yahvé, as tuas palavras estão firmadas no céu. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a primeira coisa é o caráter de Deus. O que é que a Bíblia revela sobre o caráter de Deus? Deus é perdoador. Diga, Deus é perdoador. Vamos ler o que a Bíblia diz. 2 versículos apenas, 2 textos. O primeiro no Salmo 86:5. Leiamos. Pois tu, Yahvé, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Deus está pronto a perdoar. Aleluia! Se eu sou filho de Deus, eu tenho que me parecer com Deus. Pelos frutos os conhecereis. Se eu nasci de novo, se eu sou habitação do Espírito, o amor é residente em mim. Quem ama, perdoa. O perdão é a expressão do caráter, do amor. E se Deus é perdoador, está pronto a perdoar, porque Ele é bom, porque Ele ama. Claro, eu vou absorver isso, porque quando eu nasci de novo, o Espírito Santo me foi dado e Ele está trabalhando em mim o quê? A imagem de Jesus. Em Miqueias 7, verso 18, leiamos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança, e Yahvé não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade perdoadora. Mas não apenas o perdão é a marca do caráter de Deus. Nós encontramos o caráter de mandamento, que no perdão há um caráter de mandamento. É um mandamento expresso. Eu vou perdoar por obediência. É um dos elementos, não é o único. Efésios 4:36. Leiamos. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu sou uma nova criação, o Espírito Santo vive em mim. Eu vou perdoar, nós vamos nos perdoar uns aos outros, do mesmo modo como Cristo nos perdoou. Quando entrei no seminário, eu tinha 17 anos, mas entendia algumas coisas. Dentro de mim nasceu algo, por exemplo, eu não sou perfeita, não posso exigir perfeição de quem quer que seja. Diga isso, eu não sou perfeito. Ou é? A gente diz, você é perfeito, mas é o modo de falar. Você é perfeito. Eu também falo assim, não? Fulano, você é perfeito. Relativamente, não? Tudo é relativo nesse sentido. Mas a consciência de que eu não sou perfeito, eu sou falho, eu sou humano, eu sou falho. Conclusão, não posso exigir perfeição de quem quer que seja. Isso eu assimilei como valor logo no início da minha jornada, ainda como caloura no seminário, porque isso nos ajuda no relacionamento. Dentro do nosso seminário, eu era interna, nós éramos internas, e tínhamos, os quartos tinham 4 camas, né? E cada semestre mudava de companheiros de quarto. E você tinha que aprender a conviver bem. Eu louvo a Deus pelo seminário no qual me formei, 6 anos internada. Ali, glória a Deus.
para trabalhar em tantas áreas de relacionamento. Respeitar o outro, o limite, não abrir a gaveta do outro. Você vai levantar mais cedo, deixar a roupa para não abrir o guarda-roupa, para não acordar o outro. Saber que o seu limite termina onde começa o limite do outro, né? Muito importante essa formação. E essa questão de você dizer, não sou perfeito, por que eu vou esperar que os outros sejam? Então a nossa tolerância com os erros, com as imperfeições, eu também falho. Todos falhamos, mas nós temos uma mania de engrandecer o erro do outro e o nosso minimizamos, né? Minha falha não merece uma chicotada. A mesma de fulano merece 100. Que natureza horrível. Colossenses 3,13, leiamos. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Vocês estão vendo que Paulo repete o apontar a Cristo como modelo de perdão? Então você tem queixa? Meu filho, ame, perdoe, suporte, tolere, conviva bem. Até porque as pessoas têm temperamentos diferentes e não vamos conseguir mudar o temperamento de ninguém. Isso vai ajudar no casamento, isso vai ajudar no trabalho, a relação entre colegas, companheiros, tudo isso. O respeito, o suportar. Amém, queridos? Perdoando, relativizando. Deixa para lá. Marcos 11, 25. E quando estiveres orando, olha isso aqui. Tudo isso aqui é mandamento, estamos falando de mandamento. Perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas o perdão também na Bíblia tem um caráter de retorno. É a lei da semeadura e da ceifa. O que eu planto eu colho. A retribuição. Em Mateus 6,14, Jesus diz, veja, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Olha o retorno. Eu perdoo, Ele me perdoa. Eu não perdoo, Ele não me perdoa. Queridos, eu acho isso aqui sério. Olha, ninguém pode questionar isso aqui. Foi Jesus quem disse. A Bíblia quer dizer o que ela diz. O perdão de Deus a mim é condicionado ao meu perdão ao que me ofende. Por que muitas orações não são respondidas? Deus não vai ouvir a oração de ninguém que está carregando ódio e mágoa no coração. Não ouve mesmo. Entenderam? Avancemos. Nós lemos há pouco a oração de Jesus, mas ela está aqui para falar de retribuição. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora, dentro desse contexto do que Jesus está ensinando na oração, leiamos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, não perdoais aos homens, tampouco vosso Pai perdoará a vossa ofensa. Estão vendo que Jesus, como quem diz, para que não haja confusão, vou explicar mais ainda. Fica bem definido. Ok? E no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, nós lemos há pouco, ali, mas aqui está no contexto de retribuição. Perdoai, veja o que está em amarelo. Para quê? O que está amarelo no fim? Para que vosso Pai vos perdoe as vossas ofensas. E ainda falando de retribuição. Olha aqui. Não julgueis? Olha a lei de semeadura e ceifa. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. O que eu planto, eu colho. Eu planto perdão, eu colho perdão. Eu planto mágoa, eu colho mágoa. Há também o caráter do limite do perdão. Qual é o limite do perdão? Qual é o limite? Está aqui a história de Pedro. Conhecem bem, não?
Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Eu lhe perdoarei. Aí Pedro acha que está bem espiritual. Aí diz: até 7? Ai, número da perfeição. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes? Na realidade não é isso que Jesus quer dizer. Ele diz: não há limite. Eu vou fazer uma pergunta. Quantas vezes você já pecou contra Deus? Já fez as contas? Passou de 400. Nós não podemos contar os nossos pecados, querido. Imagina se Deus estivesse lá com a tabuinha, numerando. Hã? Não. Não há limite. No capítulo 17 de Lucas, leia: Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Caso ele venha se arrepender, perdoe-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Mas também, queridos, a Bíblia nos ensina qual é o nível, o caráter, aqui o nível do perdão. Qual é o nível? Já vimos esse versículo, mas vamos ver aqui, ressaltar o nível. Nós o vimos como um outro aspecto: suportando-vos aos outros e perdoando-vos. O nível está na última frase: assim como o Senhor vos perdoou. Leia: assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Nível é o de Cristo. Como Cristo me perdoou, eu vou perdoar. É possível que você esteja aí, alguns de vocês estejam aí: ai, como, Valnice? Calma. Há recursos em Deus. Há recursos em Deus. Não é com a nossa força que vamos perdoar. É com a força do Espírito Santo. E o grande problema é porque você pensa que perdoar é sentimento. Eu não sinto nada a ver com sentimento. Perdão é uma decisão. Vou perdoar como Cristo perdoou. No nome de Jesus eu vou perdoar. Perdoar é soltar, perdoar é liberar, deixar ir. O perdão, leia, não depende da atitude do outro, mas da nova natureza em nós, que vem de Deus. Não depende do outro, depende de mim. Tem nada a ver com o outro. Tem a ver que eu quero me parecer com Deus, quero a ver porque é o caminho que Deus me dá para viver livre. Deus é amor, eu tenho de ser amor, eu tenho de deixar que o amor floresça em mim. E quem está dominado pelo amor, quem tem no seu caráter a essência do amor, não pode viver em vingança, em ódio, em maledicência. Não, senhores. Então, leia de novo o que está na tela. O perdão não depende da atitude do outro, mas da nova natureza em nós, que vem de Deus. Então, o que estávamos dizendo há pouco, que o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão da vontade e é também um ato de obediência a Deus. A falta de perdão não se altera com o tempo. Se você não deixou de perdoar algo naquele momento, não importa os anos que passam, aquilo se torna uma prisão. Quanto mais se demora a perdoar, mais enraizada vai ficar a amargura dentro de nós, que é alimentada pela ausência do perdão. Então libere os outros e seja liberado. Se a mágoa contra Deus, faça o mesmo. A cura vai nascer. Se a mágoa contra você mesmo, se perdoe. E a paz vai voltar. Agora, queridos, esse assunto exige uma aplicação prática. O que vamos apresentar agora
Você depois, ou mesmo se você está com o celular, pam, você tira uma foto dos slides, porque você vai precisar tomar um tempo sozinho. Não dá para fazermos isto aqui, e as coisas não podem ser superficiais. Quando você está doente, você não toma tempo para ir ao médico? Quanto tempo você gasta? Até mesmo transporte. Primeiro você vai marcar a consulta, né? Depois vai lá para o consultório, fica à espera. Vem retorno, conforme a enfermidade, vem um acompanhamento. Queridos, a falta de perdão é uma enfermidade mortal. O médico se chama Jesus Cristo de Nazaré, a quem seu nome estamos dando uma consulta, né? Estamos mostrando a você um diagnóstico, mas você precisa tomar o que eu vou mostrar agora, para trabalhar isso sozinho, tomar tempo, quantas horas forem necessárias, ou dias, quem sabe fazer um jejum. Muito bom o jejum. Jejum não é para mudar a Deus, é para nos mudar, mas ajuda-nos a ficar mais sensível. Está com fome, ótimo, fraquinho, lembra que a carne tem que morrer. Relaxa. Relaxa. Põe uma música suave de adoração, né? Como essa que você está ouvindo. Aleluia, do meu querido pastor Alexandre. Eu pedi ao pastor Alexandre, mande minhas músicas de fundo. Meu tecladista preferido. E a pastora Márcia, minha cantora preferida. Nossos lindos pastores da INSEGEC em Campinas. Companheiros de longa jornada por Israel, né? Por nossas convenções. Amo ministrar com eles. Aí daqui eu fiz um apelo, glória a Deus, né? Mas ok, você põe uma música de fundo, instrumental, suave. Então vamos lá, o primeiro. E se não der aqui, depois fica lá no YouTube, você tira as fotos, guarda, vai vendo foto por foto, trabalhe uma a uma, amém? Primeiro, faça uma lista, leia. Faça uma lista dos relacionamentos do passado que foram ou são maus. Coloque cada nome. Deixe que o Espírito Santo dirija, trazendo à lembrança o que deve ser lembrado. Às vezes há coisas que você esqueceu, mas na hora que você para e diz, Espírito Santo, traz à tona o que estiver escondido. Quando você vai ao médico, ele pede tantos exames, não é verdade? Laboratoriais, você faz exame de sangue de todo tipo, mas você faz também de imagem, porque você quer descobrir o que não está à vista, o que não está à tona. Queridos, o Espírito Santo vai lá dentro, faz o seu raio-x, né? Faz a sua ressonância magnética, para tirar aquilo que está escondido e trazer à luz. Então, através da oração, aí você vai escrevendo. Ok, você fez aqui o teste da mágoa, né? Então, se tem alguém aqui na sua história, lá naquele testezinho, volta lá no YouTube, vê de novo, ok? É coisa prática. Segundo, leia, analise cada um dos relacionamentos e descubra as razões por que eram maus. Anote-as. Não tente fugir da realidade. Queridos, não é nada superficial. Eu perdoo fulano, daqui a pouco está o sentimento de volta. Não. Você tem que parar e analisar, porque você quer uma mudança. Você se habituou a um padrão de comportamento. Você se habituou a uma estrutura de raciocínio. Você se habituou a conviver com certos sentimentos. É preciso desafiá-los agora, tomando tempo para análise. Então, um por um. Por quê? Por quê? Anote, não fuja. Não fuja de si mesmo. Terceiro, lide com cada relacionamento e libere a pessoa pelo perdão, um a um. Traga cada caso diante de si e diante de Deus. E nominalmente por uma deliberação da sua vontade. Perdoe a cada um. Não importa o que você sente, querido. Sentimento é subproduto. Sentimento vai vir depois. Não vamos esperar sentir nada.
Pode dizer, meu Deus, Deus, eu não estou sentindo nada, mas em obediência à tua palavra, eu verbalizo, eu te perdoo, fulano, eu te deixo ir em nome de Jesus. Você vai ver o efeito que isso causará dentro de você. Quarto lugar, leia, você poderá descobrir que nem sempre a culpa foi do outro, como você julgava, e deverá pedir perdão àqueles a quem você ofendeu. Caso a pessoa já tenha morrido, faça-o apenas perante Deus. Não tenha problema de voltar. Quantas reconciliações entre pais e filhos, em que o filho viveu sempre magoado, mas de repente Deus o leva a ir, papai, perdoa-me. Ai, é tanta história tão linda. Eu guardei mágoa de você. E de repente aquela pessoa tão dura começa também a pedir perdão. Em quinto lugar, leia, você não precisa pedir perdão por uma atitude que a pessoa não tem conhecimento do caso. Não é sábio abordar o assunto, pois pode causar outro problema. Suponhamos que você anda machucado, magoado com uma pessoa. Ela não sabe disso. Peça perdão a Deus, mas não vai contar para ela, porque agora é ela que vai ficar magoada com você. Não é sábio, temos que ter sabedoria. Não, às vezes temos casos dificílimos. Veio minha mente aqui quando a gente lida com aconselhamento entre marido e mulher. E vem, vamos dizer, o marido, a esposa que confessa uma infidelidade. E agora? Se fulano souber, mata. Então, nem sempre é sábio trazer à tona. Ok? Então aqui está um caso. Sexto, se as pessoas a quem você precisa perdoar ou pedir perdão não estão ao alcance da sua voz, pessoalmente ou pelo telefone, escreva. Hoje é muito simples, né? Porque você pega o WhatsApp, né? Manda uma mensagem, um áudio. Hoje está tudo muito simples em termos de comunicação, distâncias desapareceram. Sétimo, se você pecou contra a pessoa, vá a ela. Se pecou contra o corpo, vá ao corpo. Se pecou contra Deus, vá a Deus. Leia, o nível da ofensa é o nível da confissão e do perdão. Note bem aqui, estamos falando para crentes. Quando dizemos eu pequei contra uma pessoa, então eu vou a ela, pedir perdão a ela. Se o pecado é contra o corpo, como pode ser um pecado contra o corpo, contra a igreja? Ah, sim, especialmente por parte da liderança. Correto? Vamos nos colocar de pé agora. E vamos fazer uma oração. Vamos entrar na presença de Deus e nós escrevemos aqui a oração, abordando essa questão. Você vai perdoar. Mesmo depois desta oração, você vai voltar àquela lista. Vai dizer, Senhor, eu quero confirmar o que eu fiz no curso de cura. Mas aqui, venha com todo o coração. Determine com todo o coração, cada palavra que você vai proferir, faça-o sentindo, com sinceridade, diante de Deus. Importante você verbalizar. Embora sejamos nós a colocar nos seus lábios uma confissão, mas é válida. Que nosso papel aqui é de ajudar. Vamos começar? Pai, sei que me amas. Agora vai interiorizando cada palavra. E me exponho a Ti, para que Teu amor, derramado pelo Teu Espírito em meu coração, inunde o meu ser inteiro, e eu possa agora liberar todos quantos no passado
e no presente foram instrumentos de feridas na minha alma. Sei que as que mais me feriram são exatamente as que mais amo, e reconheço que era Satanás quem estava por trás delas, com o intuito de destruir a minha vida. Agora declaro diante de Ti, ó Pai, com a força que me deste, eu solto. Farei silêncio para que você cite nomes agora. A quem você vai soltando? Verbalize baixinho, não precisa o seu vizinho ouvir. Ou você está sozinho, verbalize alto. Prosseguindo. Libero o perdão e amor que de Ti recebo em nome de Jesus. Solto meu pai, minha mãe, meus professores, parentes, colegas, vizinhos, todos. Fulano. Aleluia. Prosseguindo, declaro, vai em paz, eu te perdoo e te amo com o perdão e amor de Jesus. A prisão da mágoa é agora desfeita em minha alma, no nome de Jesus. Sou filho de Deus e sou perdoador. Jesus, tomaste o meu lugar, foste ferido, rejeitado, traído, esquecido por mim, para que pelas tuas feridas eu seja sarado. Vejo-me na cruz, vejo-te na cruz, sofrendo, e ainda assim bradando com tanta ternura. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Portanto, eu assumo agora o meu papel de filho de Deus e teu servo, e com a graça que procede de Ti para mim, declaro, Pai Celeste, perdoa todos aqueles nomes que você está citando. Prosseguindo, porque ele não sabia o que estava fazendo. Não lhes imputes este pecado. Perdoa como eu mesmo o tenho perdoado. Meu Deus, bem sei que o perdão não depende de um sentimento, mas de uma decisão da minha vontade. Portanto, eu decido agora perdoar a todos aqueles que me feriram ou me estão ferindo. Teu Espírito está derramando agora do teu amor em meu coração. Libero deste amor para meus ofensores. Sei que o amor não é um sentimento da alma, mas uma virtude de um espírito recriado pela tua semente divina. Não importa o que eu sinta agora, decido perdoar e amar a todos em nome de Jesus. Pai, sei que guardei estas mágoas, ressentimentos e feridas por muito tempo. Confesso-te agora o meu pecado e recebo o teu perdão pelo sangue de Jesus derramado para minha completa redenção. Senhor Jesus, naquela cruz estavam os meus pecados, fui causa das tuas feridas, teu sofrimento era resultado das minhas quedas, meus erros, fracassos, meu pecado. Peço-te perdão
sei que me amas e que me aceitas. Sei que me perdoas, Senhor. Teu amor me atraiu e nele quero viver. Pai, eu me vejo perdoado e me entrego totalmente em tuas mãos. Vem agora o teu Espírito sarando, curando as minhas feridas. Com tua graça sou um perdoador. Aleluia. Perdoei todos quantos me feriram e me ferem, e aceito o desafio de não mais aceitar as feridas de Satanás quiser provocar contra mim no futuro. Recusarei todas elas num passo de fé, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo e no teu amor em meu coração. Deixa ir em paz meus ofensores e comando tuas bênçãos sobre eles. Sejam prósperos em todos os teus caminhos. Aproprio-me da tua cura para toda raiz de amargura. Expulsa a mágoa da minha alma e me banho no teu amor de Pai. Graças te dou por tão grande libertação. É tão indizível amor que agora invade todo o meu ser. Aleluia. Graças por Cristo, meu Senhor, que me proveu pela sua morte e ressurreição a mais completa vitória. Amém. Aquieto-me na tua presença e recebo a tua cura e tua paz, que excede todo entendimento, em Cristo Jesus, meu Senhor. Levanto as mãos para ti e confesso, com tua graça, sou um perdoador. Fale com o Pai, adore-o. Pai, todo o meu ser te adora, todo o meu ser te deseja. Todas as minhas fontes estão em ti. Tu me amas com amor eterno. Teu amor invadiu meu coração. Teu amor me cativou, teu amor me prendeu. Eu quero agora beber da fonte deste amor, que eu seja inebriado agora por esse amor divino, e esse teu amor permeando todas as fibras do meu ser. Começa a ser liberado para todos quantos no passado, no presente ou no futuro me ofenderam, me ofendem ou venham me ofender. Teu amor em mim será uma barreira contra o ódio, a mágoa. Teu amor em mim será uma redoma protetora. Oh, Espírito Santo, deixe-se banhar. Deixe-se banhar nesta presença, nesse amor indizível. Amor maior não há, ninguém tem maior amor do que este. Cristo deu a sua vida por você. E é com esse amor que vamos perdoar. Obrigada, Pai. Sela a confissão dos nossos lábios. Fortalece-nos em nosso homem interior pelo poder do Teu Espírito, para que perseveremos neste caminho do perdão e provemos a força saradora, terapêutica, libertadora do perdão, que não é o nosso, é o Teu próprio perdão. Temos trazido diante de Ti a própria apropriação do perdão para nós, para os outros, e queremos viver parecendo-nos cada vez mais contigo, perdoadores. Você diz amém? Amém.
Deus nos perdoa em Cristo. E como você confessou, eu estou perdoando, não é com o meu perdão, é com o perdão de Cristo. Eu estou amando com o amor de Cristo em mim. Eu estou soltando com a força de Cristo em mim. É uma decisão. Você a tomou, você a confessou, atenha-se a ela, não volte atrás. Que a graça, imensurável graça do Cristo perdoador, o amor indizível do Pai perdoador, e a doce presença do Espírito que nos infunde força para perdoar, permaneçam conosco, momento após momento, nos conservando no caminho do perdão. Amém e amém. Se você quer ter uma experiência singular, acesse lá valnicemilhomes.com.br/Israel e ascenda a Jerusalém conosco numa viagem de aprendizado, numa experiência imperdível. Personalidades restauradas. Isso aqui é meu filho, não sei se é o predileto, porque aqui é um retrato da minha vida. Aqui é um ensino. Eu descobri o quê? Muitas vezes, até mesmo no púlpito, você tem um pregador maravilhoso, mas quando desce dali, misericórdia, estraga tudo que pregou, né? Porque a sua alma toda desestruturada, não tem princípios, vive derrotado. Aqui eu vou tratar de cura das emoções, cura interior, como conquistar a mente, as emoções e a vontade e ter uma personalidade sadia, conforme Deus projetou para nós. Para você adquirir estes livros, toda a coleção ou um individualmente, clique no que está aqui embaixo.